sou Ana Carolina Freitas, uma das atuais presidentes da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental aqui da UF, e em parceria com a LIPS, hoje a gente inicia o primeiro episódio de um projeto que a gente pensou com muito carinho, que é o Porta Fora. O podcast nasceu da vontade de tentar aproximar os estudantes de medicina, psicologia e enfermagem do universo real da saúde mental. Aquele começa quando a gente passa pela porta da faculdade e vai atuar de verdade. Porque assim, dentro da faculdade a gente tem a oportunidade de aprender a base teórica da nossa atuação, mas a gente percebeu uma demanda dos nossos ligantes e de outros que ainda estão nessa fase de estudo, de entendê-los melhor os caminhos depois daqui. A proposta é ouvir quem já trilhou esse caminho, para conhecer suas trajetórias, os desafios e os conselhos que eles podem oferecer a quem ainda está em formação. Então, considerando tudo isso, é melhor a gente começar do começo, da saúde mental, da infância e adolescência. Uma área que, eu particularmente tenho um carinho muito especial. E é um prazer para mim receber hoje o professor Guilherme Gonçalves, que é médico psiquiatra, formado em medicina pela Universidade Gama Filho, em 2009, com residência médica em psiquiatria pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, especialização em psiquiatria da infância e adolescência pela Universidade Federal Fluminense, e atualmente é professor assistente de psiquiatria aqui na UF, atuando também como supervisor e preceptor no UAP. Tudo bem, professor? É um prazer ter você aqui hoje. Tudo bem, eu que agradeço o convite de vocês. Então, o primeiro assunto que a gente iria abordar e perguntar é sobre a sua própria trajetória. O que te levou a escolher a psiquiatria e, mais especificamente, a psiquiatria da infância e da adolescência? Você acha que durante sua formação teve algum momento que você se sentiu mais atraído por essa área, alguma coisa que te marcou nessa escolha? Na verdade, eu acho que o processo todo começou ainda na faculdade, Eu tinha a ideia de que, quando eu entrei, não sabia exatamente onde eu estava entrando, que eu acho que é uma ideia que a gente passa, A gente tem uma ideia da medicina, depois quando a gente entra para a faculdade, a gente descobre muitas outras coisas, Na minha família não tinha ninguém médico, Eu sou o único médico da minha família, então acho que isso tem uma sensação de pioneirismo nessa história toda. Então eu me lembro que eu não gostava de anatomia, não gostava de algumas coisas do ciclo básico, então quando eu fiz neuroanatomia, eu me lembro de achar muito interessante aquela matéria. Pela primeira vez, essa é uma matéria que me chamou muita atenção. E pensando exatamente o que me chamava a atenção nela, eu entendi que não era exatamente onde estavam todos os lugares, o que era o córtex, mas sim por que as pessoas se comportavam de um jeito ou de outro. Então eu comecei sempre a pensar que o que me instigava era como é que é o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam. E a partir dessa ideia que matutou na minha cabeça por um tempo, eu acabei achando que a psiquiatria era uma área para mim, era uma residência que eu gostaria de fazer. E eu me lembro, que na minha época, eu terminei a faculdade em 2009, não se falava de psiquiatria, se falava muito pouco de saúde mental. Eu tive pouquíssimas aulas de psiquiatria na faculdade. E o que eu ouvi, quando eu falei para os meus amigos, para os professores que eu admirava que eu ia fazer psiquiatria, era: você vai jogar sua carreira no lixo, Guilherme, mas você sabe clínica médica, por que você vai fazer uma coisa como essa, É uma coisa, e aí isso era uma questão muito grande na época, era que não dava dinheiro, que dava dinheiro, a questão financeira era sempre uma questão na época de escolher residência, pelo menos no meu ano, entre os meus amigos. E foi meio que uma teimosia da minha parte na época ter feito psiquiatria, E eu me lembro que eu fazia terapia na época e uma coisa que eu cheguei à conclusão da terapia é que eu acho que eu sou novo, eu acho que isso é a minha carreira, apesar de todo mundo, não ter ninguém que diga pra mim, faça. Eu acho que essa é a minha carreira, eu acho que eu sou muito jovem e eu quero tentar. Eu vou fazer a prova para isso, tanto é que eu fiz a residência só para psiquiatria. E falei, bom, se nada disso der certo, eu estudo de novo e aí tento outras coisas, Na época eu pensava que eu podia ser pediatra, na época eu pensava que eu podia ser nefrologista. E acabou que eu me lembro que passei para a UERJ, que era uma residência boa na época, continua sendo. E me lembro que a primeira vez que eu cheguei no serviço, tive as primeiras aulas, eu falei não, fiz a escolha certa, isso aqui é para mim. A infância e a adolescência veio como consequência, Eu já era psiquiatra, eu já estava fazendo a residência, já fazia residência de psiquiatria. E quando eu comecei a tratar de criança, quando eu comecei ainda na residência de adulto, a ter contato com as crianças, foi um público que me chamou muita atenção, Porque, de novo, eu acho interessante a expressão dos transtornos mentais dentro do contexto da infância. E isso me chamou muita atenção, que foi
o que me motivou a fazer o R4. E aí que eu vim parar aqui no Antônio Pedro. Legal. E eu acho que algo interessante do que você falou em relação a essa resistência que a gente sente, às vezes, dos outros colegas da faculdade, de alguns orientadores em relação a aposentar os tetos e escolher psiquiatria. E hoje, por exemplo, em 2024, a psiquiatria foi uma das mais concorridas, maior relação candidato-vaga. Interessante ver como o mundo girou nesse sentido, né? Eu nunca achei que eu fosse viver para ver uma coisa dessa, né? A verdade é essa. Para nossa tristeza, que quer tentar entrar nessa agora. É verdade, gente. Assim, nesse aspecto, eu acho que eu me dei bem, né? Eu fiz na hora certa. O que é muito legal, né? Assim, eu fico muito feliz de ver como as pessoas têm dado mais importância às questões relacionadas à saúde mental, né? Como eu vejo coisas como, eu faço a minha terapia, eu gosto muito, né? Como isso mudou, né? Como isso ficou diferente de quando eu fiz a minha residência. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas eu vejo com bons olhos a mudança. Ah, que bom. Assim, continuando nossa conversa, quando a gente fez o nosso dever de casa pesquisando sobre você, a gente viu que você tem uma experiência de estágio no exterior, na França, muito chique. Será que você podia contar um pouco sobre como isso impactou sua visão da formação médica? Se teve alguma coisa, mesmo nessa experiência ou em outra, fora da sala de aula, que participou da construção que você sente do médico que você é hoje? Eu acho que sim, né? Eu lembro sempre com muito carinho desse estágio que eu fiz. Na verdade, foi um estágio de 3 meses no hospital em Marseille, que eu fui com um amigo meu de residência e que, na verdade, ele tinha um psicanalista na época que conhecia uma pessoa nesse hospital e foi com essa pessoa que nós fizemos esse contato e conseguimos esse estágio. Eu acho que, na minha opinião, o que eu mais ganhei com esse estágio foi, primeiro, experiências pessoais, né? Foi a primeira vez que eu morei sozinho no outro país, né? Quer dizer, eu acho que isso me engrandeceu como pessoa enormemente. Mas uma coisa que eu tinha, né, e a gente tinha muito essa ideia no serviço, era uma visão um pouco vira-lata de que, né, nossa, eu estou indo para um país europeu onde lá tudo será diferente, a psiquiatria, as pessoas serão tratadas de uma maneira que nós nunca trataremos aqui, né, porque lá eles têm um jeito, lá eles têm uma técnica, lá eles têm dinheiro e aqui, né, nós ainda estamos engatinhando, nossa, a gente vai chegar lá e o mundo será completamente novo. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei lá e descobri que eram os mesmos remédios, eram as mesmas dificuldades, de fato, haviam diferenças, indubitavelmente, né? Acho que a questão estrutural foi uma questão, né? Lá o hospital tinha uma estrutura que a gente na UERJ não tinha, e isso chamou a atenção. Mas eu me lembro que eu voltei de lá muito mais com a sensação de que aqui nós tínhamos uma psiquiatria de tanta qualidade quanto eles tinham lá na França. O que eles tinham eram outras questões muito mais estruturadas, né? Eles tinham uma questão mais estruturada do que a gente, mas em prática nós fazíamos as mesmas coisas. E aí eu me lembro que eu voltei apaziguado nesse sentido de entender que a gente tinha uma excelente maneira de tratar os pacientes aqui, tanto como lá. Eu acho que essa foi o grande legado dessa minha experiência lá na França. Que bom que assim, essa palavra está em voga ultimamente, mas que bom que esse patriotismo veio de uma forma boa. Exatamente, foi um nacionalismo um tanto precoce, né? Porque isso foi em 2012, então você estava antecipando algumas coisas. Mas foi muito bom ver, né? A gente às vezes tem essa impressão, né, de que a gente faz coisas aquém, né? Que não é necessariamente real. Uhum. Eu acho que isso foi bom para eu ter essa experiência. Ah, legal. Que bom que te acrescentou nesse sentido. E continuando nosso papo, agora passando pela parte da prática clínica, do seu dia a dia, o que você vê como os principais desafios no cuidado das crianças e adolescentes e como o vínculo com a família entra nesse tratamento? Tem alguma coisa em relação à sua abordagem que você acha que é essencial para lidar com o público infantil especificamente? Olha, acho que são muitas questões. Eu acho que hoje em dia uma preocupação que eu tenho, né, é com a qualidade do diagnóstico, o tempo que a gente demora para fazer um diagnóstico, né? Enquanto psiquiatra da infância e adolescência, eu acho, né, que a especialidade é alguma coisa que demanda tempo, né? Você precisa de tempo para saber o que as crianças têm, você precisa de tempo para fazer um bom diagnóstico. E aí, quando eu vejo, né, pacientes, às vezes, muito pequenos, sendo diagnosticados com doenças
já na segunda, terceira consulta, né, enfim, já com laudo, já com tudo isso, é uma questão, porque a gente sabe que muitos fenômenos que acontecem na infância muitas das vezes não são permanentes, então é até o que faz alguns diagnósticos serem muito particulares dessa faixa etária e depois eles não acontecem mais. Portanto, o tempo na prática da psiquiatria da infância e adolescência, na minha opinião, ela é fundamental para que a gente compreenda, né, o que as crianças têm. Então eu vejo que essa pressa em fazer o diagnóstico, em dar o diagnóstico, isso pode ser uma questão, né? Eu vejo muitas pessoas com muitos diagnósticos juntos, né? TEA, TDAH, né? Enfim, parece que todo mundo entrou meio que numa forma, e isso é uma visão que eu tenho crítica, né? Apesar de achar muito legal que mais pessoas entrem em contato com um especialista, né? Até porque isso foi uma coisa que na minha prática me marcou muito, né? Eu fiz psiquiatria numa época que ninguém queria fazer e que ninguém achava que era importante. E hoje, né, ver as pessoas indo ao especialista é muito legal para mim, mas ao mesmo tempo eu também percebo que alguns diagnósticos têm sido feitos de uma maneira atabalhoada, e isso eu acho preocupante, né? Porque a gente, por mais que tenha, na minha opinião, esteja numa sociedade que melhorou, o estigma do transtorno mental ainda existe, né? E hoje eu vejo que, por exemplo, quando eu era residente, a gente tinha sempre muita dificuldade em falar para alguém, olha, você tem uma criança com diagnóstico de autismo, né? Isso era uma grande questão. E hoje eu já me peguei, por exemplo, com paciente dizendo, olha, você não tem as características fundamentais, por exemplo, de autista, e eu recebi de volta a pergunta, mas eu li o DSM e eu vejo que todos aqueles critérios diagnósticos eu tenho, portanto eu sou autista. Então, assim, tem umas questões, né? Eu acho que essa história da vulgarização do DSM, aquela percepção, né, que o DSM é uma lista de sintomas e eu leio e eu estou apto a fazer um diagnóstico em psiquiatria, é uma questão para mim. Eu acho que isso é uma questão que eu não podia imaginar que a gente já está passando por isso, né? Eu me lembro que essa paciente em especial, eu terminei minha consulta dizendo, olha, eu estou te dando uma boa notícia, né? Eu estou dizendo que você não tem um transtorno mental grave, era para a gente estar feliz, era para a gente estar comemorando, e não foi o que aconteceu. Me chamou muita atenção, fiquei bastante surpreso com isso, e eu tenho visto, né, esses comportamentos que eu sempre recebo com muita preocupação, né? E é alguma coisa que é muito estranha para mim. A gente está na era do diagnóstico self-service, né? Eu acho que com o aumento do acesso à informação, com a facilidade que a gente tem hoje em dia de estar em contato tanto com o DSM quanto com outras pessoas falando sobre isso, tem uma parte boa de conscientização, como você falou, mas também tem essa questão de ter que lidar com essas informações e saber filtrar. E isso é necessário um profissional, algo que você já falou na aula, já falou em outras ocasiões que a gente estava junto, que o diagnóstico na psiquiatria não é só um conjunto de sintomas, mas é saber você avaliar, você saber observar aquilo como um médico, como uma pessoa que, poxa, passou anos se preparando para isso, né? Eu acho, inclusive, né, que, por exemplo, eu não acho que a gente tem que ter barreiras no conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento precisa ser de acesso a todas as pessoas. Mas eu acho que, por exemplo, o DSM, assim como muitos outros livros, né, é aquele livro que, para que a gente leia e entenda exatamente o que ele quer dizer, a gente precisa de uma instrução anterior. Então, a ideia é que, para que você leia o DSM e saiba realmente o que ele quer dizer, você precisa de uma residência de psiquiatria, você precisa ter feito uma faculdade de psicologia, você precisa ser uma pessoa que entende o que está sendo dito ali, né? Porque não é porque ele é simples que aquela informação ela está na cara de todas as pessoas. Eu acho que essa é uma questão que a gente vem enfrentando modernamente, né? O acesso ao DSM e aquela ideia de que é muito simples a gente colocar alguém em uma categoria. Mas em relação à sua prática, você acha que teve alguma história que te marcou mais que você possa compartilhar com a gente? História, bom, são tantas histórias, né? Eu acho que tem uma questão de prática, né? Eu trabalhei em muitos lugares, muitos hospitais, né? Muitas emergências, eu fui médico de internação, então, quer dizer, as histórias são muitas, né? Eu não saberia te dizer agora uma história em especial, mas eu acho que uma história, né, que se repete e sempre me marca é quando a especialidade consegue ser
alguma coisa que faz com que o paciente retome um vínculo familiar, retome um processo de trabalho, volte a estudar, né? Enfim, eu acho que sempre que a gente consegue usar a nossa especialidade para fazer com que o paciente retome alguma coisa que ele interrompeu, é alguma coisa que sempre me marca muito, né? Eu posso falar mais recentemente de uma consulta que eu tive ontem, um paciente meu de 6 anos, enfim, estava com um quadro ansioso muito grave. Na primeira consulta ele falava, né, Guilherme, eu tenho muitas ideias, é engraçado, né, você pensar que alguém de 6 anos possa dizer isso para você, né? Guilherme, eu respiro muito fundo e às vezes eu acho que eu não consigo respirar completamente, né? E eu às vezes fico pensando que seria melhor morrer e tudo mais, e ontem eu tive essa mesma consulta, ele falou, isso eu até já esqueci, Guilherme, eu nem me lembro mais, eu agora estou na minha escola, eu quero jogar futebol, eu quero... Então, assim, isso é uma coisa que me enche de felicidade, né? Porque a ideia de entender que você foi uma pecinha nessa engrenagem da vida da pessoa. Então, acho que isso não tem preço, né? Isso é incrível. Que bom que é possível ter essa sensação de estar fazendo a diferença, e ainda mais de uma pessoa tão jovem, uma pessoa tão no início da vida, acaba sendo uma fase fundamental para ultrapassar esses limites, né? Mas, voltando agora, aproveitando a sua presença, para absorver um pouco dessa experiência em relação à nossa formação, o que eu queria perguntar é que conselhos você daria para a gente que é estudante ainda em formação e que tem esse interesse maior pela psiquiatria, pela área da saúde mental. O que você acha que a gente devia prestar atenção quando for pensar em escolher essa área? Bom, eu sou suspeito para falar, né? A psiquiatria é a minha área e eu gosto muito do que eu fiz e não me arrependo nunca de ter escolhido o que eu escolhi. O que eu posso pensar, né, assim, que eu acho muito particular da psiquiatria é que eu acho que é uma área em que você vai ter, de fato, um relacionamento com o seu paciente, né? Hoje, no meu consultório, os pacientes que eu conheço, enfim, eu noto que assim, é uma relação médico-paciente, sim, não há a menor dúvida, mas é uma relação médico-paciente que tem as suas particularidades, né? Então, assim, você tem consultas, às vezes, com as pessoas mensalmente, às vezes menos do que isso, as pessoas mandam mensagem, então, quer dizer, eu muitas das vezes, né, me sinto imiscuído à vida dos pacientes, e é claro, eu acho que isso é muito legal, até porque eu acredito que é a única maneira de você tratar alguém em psiquiatria é conhecer a vida dessa pessoa, mas ao mesmo tempo foi uma coisa muito difícil para mim, especificamente quando eu era mais jovem, né, essa ideia de como é que eu vou separar a minha vida e a vida dos meus pacientes e como é que a gente vai ter esse meio termo entre eu sei que eu preciso me doar para essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu também tenho que entender a diferença entre uma coisa e outra. E é engraçado, né, porque esse foi uma questão que eu vivi muito quando eu era residente, enfim, eu acho que isso foi um processo muito difícil de aprender. E não raramente eu escuto dos outros residentes falando a mesma coisa. Guilherme, às vezes eu tenho dificuldade, eu chego em casa, eu fico pensando nos meus pacientes, eu fico pensando se eu fiz a coisa certa. Então, quer dizer, eu acho que esse é um processo, eu não sei se as outras clínicas passam por isso, mas eu acho que a psiquiatria passa bastante, né? Você ter essa questão do como separar, né, os problemas dos pacientes do seu, como ajudar e ter limite. E isso foi uma grande questão para mim, acho que ainda é para os residentes. Em relação a ter limite, agora uma pergunta fora do roteiro. É antiético o psiquiatra ir no aniversário de 15 anos? Porque é meu sonho, se me convidar eu não vou saber negar. Às vezes é difícil a gente recusar alguns convites, né? Olha, eu já fui convidado, né? Acho que não me lembro de nenhuma vez que eu tenha ido, né? Mas eu acho que isso era uma questão que era muito comum da psicoterapia, né? Se falava muito que se você trabalha em psicoterapia, você não deveria, e existe um limite e tal. Eu conheço amigos que já foram, né, em festas de pacientes, né? Eu conheço essas coisas todas. Então, assim, eu não acho que seria péssimo, né? Mas eu acho que tem que avaliar caso a caso, né? Eu acho que não seria... Qualquer coisa eu me contento com uma marmitinha de bolo. Eu ia falar isso, né? Eu acho que a gente precisa ter esse meio termo. Então, assim, olha, eu não vou, mas eu aceito um docinho. Um docinho, uma lembrancinha. Exatamente, um bem casado. Eu acho que aí sim fica um bom meio termo. Dá pra ter limite, tudo bem. Mas é engraçado, né? Eu tenho algumas pacientes que são
mais idosas que ficam assim, né? E às vezes eu viajo e falo para elas, olha, eu vou viajar, e aí geralmente para onde, vai fazer o quê e tal, não sei o quê. E tem um paciente que fala assim, manda foto, Guilherme. Aí às vezes eu mando uma foto minha na viagem, aí elas ficam assim, maravilhoso, que legal e tal, nossa, curta muito, incrível. Então às vezes, e isso é uma questão também, eu acho que os relacionamentos mudaram muito, né? Sem a menor dúvida, a internet, o WhatsApp criou uma proximidade do seu paciente com você, né? E eu, por exemplo, trabalho com adolescente, então é muito comum os adolescentes dizerem, eu posso seguir você no Instagram? Aí eu falei, bom, geralmente eu digo, pode, mas desde que você fique bem. Se você não ficar bem, não pode, quando você ficar bem, você pode. Aí eu tenho os pacientes meus no Instagram e eles comentam minhas fotos, falam, olha, eu vi você em tal lugar, né? Então essas coisas que antes, né, na minha formação, a gente não poderia pensar, né, nisso. Isso não era uma coisa que acontecia. Hoje isso acontece. Então as relações mudaram, né? A maneira com que a gente lida com as pessoas também mudaram. Isso é legal ver que isso também está em evolução, não é só o DSM que evoluiu, né? As nossas relações também evoluíram. Verdade. E em relação à formação, agora perguntando mais voltado para os nossos estudantes que estão na medicina, o que você acha que a gente tem que pensar antes de escolher um lugar onde a gente vai fazer residência ou após? O que a gente tem que pensar de critérios importantes que você sente para a formação? Engraçado essa pergunta, ela já me foi feita algumas vezes, né? Assim, eu acho que tem até uma pergunta anterior que é, às vezes os alunos me fazem, que é, Guilherme, como é que você escolheu, né? O que você levou em consideração para escolher? Eu acho que quando eu penso, né, o que eu escolhi na psiquiatria, o que eu acho legal, como é que eu aconselharia alguém a escolher uma especialidade, eu acho que é assim, né? Pensa se você gosta daquele dia a dia da especialidade, né? Porque às vezes eu escuto coisas como, eu gosto das doenças genéticas super raras, e aí eu vou fazer tal especialidade, mas aquilo ali é o dia a dia da sua especialidade? Você gosta daquele dia a dia? Então, por exemplo, quando eu penso em psiquiatria, muitas das vezes o dia a dia não é, né, atender pacientes esquizofrênicos com 1000 alterações psíquicas que deixam a gente, né, super animado, enfim, né, que tem aquele exame psicopatológico gigante. Não, às vezes são para pessoas que o sofrimento é quadros ansiosos, depressivos, mas eu acho legal isso, né? Então, assim, é uma coisa que me motiva. Então, por isso, eu me sinto confortável em fazer aquele dia a dia da especialidade. Eu acho que isso é uma grande questão. Acho que com relação à escolha das residências, assim, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente está num estado bastante privilegiado, né? As nossas residências são todas muito boas, né? Eu acho que elas têm diferenças entre si, e eu acho que isso não é uma coisa que é prejudicial, eu acho que isso é uma coisa que agrega, né? Porque tem muitos profissionais com diferentes visões, e acho que isso enriquece a nossa especialidade, né? As minhas residências foram todas em instituições universitárias, né? Mas eu conheci residentes, por exemplo, do Pinel, que eu tenho certeza que é uma boa residência, enfim, então eu acho que a escolha da residência não seria um problema. Agora eu acho que é importante a gente pensar em como deve você ser como residente. Eu acho que essa é uma questão, né? Porque a residência médica, ela é um treinamento em serviço, então ela é uma coisa muito prática, mas a psiquiatria tem uma carga teórica que ela é muito diferente. Então, assim, não há como ser um bom psiquiatra sem leitura, e eu acho que essa é a grande questão, né? Então, por exemplo, quando você entrar na residência, é importante que você leia todo o tratado, é importante que você tenha uma leitura em psicopatologia, porque eu acho que isso é uma ferramenta fundamental para você ser psiquiatra. Então, acho que a ideia é, você precisa complementar as suas horas de residência, você precisa complementar aquela aula de residência que você tem com estudo em casa. Então, você não vira, na minha opinião, pelo menos, um bom psiquiatra sem estudo da nossa literatura. Isso é fundamental. Eu acho que é isso que faz o bom residente. Não, com certeza. E já puxando o gancho, então, para a nossa próxima pergunta, se você pudesse escolher uma literatura, um filme ou uma experiência que você recomendaria para quem quer começar a se direcionar para essa área, o que você recomendaria? Vamos lá, né? São algumas referências, né? Eu acho que... Bom, eu acho que tem alguma coisa da nossa especialidade, né? Especialmente agora
que eu sou professor também de saúde mental, assim, muitas das vezes não tem como você pensar em psiquiatria sem pensar na política, né? Sem pensar na nossa sociedade, sem pensar em como a gente construiu essa sociedade até aqui. Então, quer dizer, eu acho que isso, né, a questão política no Brasil é uma coisa que atravessa a psiquiatria em muitos lugares. Então, eu acho que ler sobre como foram as nossas internações, o que aconteceu, a história, né, da especialidade, como é que ela construiu, eu acho que é interessante para a gente situar a nossa especialidade hoje, né? Então, eu acho que, por exemplo, um livro que me marcou muito com relação à história da psiquiatria, eu acho que foi o que eu li na época da residência, né? Que foi o Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã, que foi um livro que foi organizado pelo Foucault, de um caso de um paciente na França, né, acho que no século XVIII, que foi o primeiro caso de psiquiatria forense que foi organizado pelo Foucault. Então foi um livro que eu gostei muito, né, um livro que eu achei muito legal na época da residência que eu li. Outro livro que eu acho que é muito legal, que fala muito da nossa sociedade, né, que eu li, que eu gostei bastante, que eu acho que tem uma questão com a psiquiatria, com a sociedade que a gente vive hoje, é o Raízes do Brasil, que eu acho muito legal. Eu não sei se... Eu tenho muito essa coisa quando eu dou uma dica, né, de filme, algum filme que tem uma questão, sempre tem essa ideia de, ai meu Deus, será que eu vou estar chovendo no molhado, né? As pessoas adoram saber que eu sou psiquiatra e dizer, você já viu Ilha do Medo? Isso é uma questão muito é uma coisa pela qual eu passo bastante, né? Eu acho mais que Ilha do Medo tem essa ambientação, eu acho que Bem Me Quer, Mal Me Quer é um dos filmes que, assim, eu acho que tem uma questão de psiquiatria que eu gosto muito, né? Que eu acho muito legal de ler. E especificamente de psiquiatria, assim, se a gente pensar mais na nossa literatura mesmo, eu gosto muito dos livros de psicopatologia, né? É uma coisa que eu li bastante na época da residência e eu sempre gostei muito. Acho que o livro do Dalvala Rondo, né, um dos livros introdutórios que eu acho mais legal, né? Pelo menos assim, foi por aí que eu comecei a achar a psiquiatria muito encantadora, né? Então acho que não dá para deixar de citar esse livro também. Tá certo. Muito obrigada pelas indicações. A gente vai colocar na descrição do podcast tudo direitinho. E assim, muito obrigada também pela presença, pelo seu tempo. Mas antes de finalizar, eu queria fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar. Se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse se encontrar com o Guilherme do meio da formação, antes de escolher residência, antes de tudo, que conselho você daria? Bom, aí de novo, né? Acho que não seria um podcast, seria um audiobook, né? São muitos conselhos. Eu acho que a maturidade faz que a gente tenha uma visão muito diferente. Eu acho, né, que o Guilherme lá de 2009, que às vezes eu acho que também são parecidos com os meus alunos agora de 2025, né? Eu acho que o primeiro conselho seria calma que vai dar tudo certo. Um conselho necessário. Eu acho que é um conselho necessário, né? Porque eu acho que naquela época, como eu vejo muitos alunos aqui, tem muito essa questão do e se eu não ganhar dinheiro, e se eu não conseguir uma boa residência, e se eu não tiver paciente, e se eu for um médico que não é muito legal. Então, assim, eu acho que são muitas ansiedades com o final da faculdade, né? Pelo menos eu tive. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer para mim mesmo é calma, né? Se a gente está pensando em que tudo isso pode dar errado, se a gente está tentando minimizar isso tudo, isso já nos mostra que a gente está fazendo tudo necessário para fazer a coisa dar certo. Então eu acho que isso é isso, né? Eu acho que esse é um grande conselho que eu daria para mim mesmo. Talvez o mais importante conselho seria calma, né? As coisas estão se encaminhando e tenha paciência, né? Porque a formação, especialmente a formação médica, ela demora, né? Tem um tempo e às vezes a gente precisa obedecer esse tempo e ter tranquilidade de esperar as coisas chegarem pra gente. Tá certo. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter apoiado a gente na Liga, nesse caminho. Muito obrigada. De nada, sou quase um cúmplice da Liga, Isso né? Isso aí. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigada também aos ouvintes, quem comprou essa ideia junto com a gente. A gente já está planejando os próximos episódios. E se puderem comentar ideias, dúvidas, sugestões, perguntas. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.